A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno. É sempre uma honra e um prazer receber você aqui no nosso canal para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Agora sim, a 13ª aula de jovens do segundo trimestre de 2022. Estamos finalizando o estudo sobre o perigo das tentações. Nessa lição 13, do dia 26 de junho de 2022, nós vamos ver que Deus provê o escape. Quero te lembrar que a nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a nossa CPAD, é uma editora evangélica. Tem várias lojas no Brasil inteiro, vende produtos, obviamente, evangélicos, livros, bíblias, comentários bíblicos e muitos materiais evangélicos. Aqui em São Paulo, na Conselheiro Cotegipe 210, você pode ir até ali adquirir a sua Bíblia Nova Almeida atualizada, pode adquirir a sua Bíblia de Estudo Roma, o último lançamento da nossa CPAD, e também a Bíblia de Estudo Pentecostal, né? Uma Bíblia maravilhosa que eu já uso há mais de 20 anos, uma Bíblia muito boa. E todo esse material você encontra na CPAD, né? Agora eu quero te pedir uma gentileza, você que esteve aqui nessas 13 lições, se você perdeu alguma, entre aí embaixo na playlist, assista as aulas que você perdeu, aulas muito abençoadas, deixe aqui o seu gostei, o seu comentário, eles são muito importantes para nós, e compartilhe essa videoaula com muitas pessoas que você ama, para que elas também sejam abençoadas por Deus. Vamos ver então, Deus provê o escape. Lição 13. O texto principal é 1 aos Coríntios 10 e 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. O resumo da lição: onde houver humanidade, ali haverá tentações, mas Deus provê o escape, para que não venhamos a cair. Os objetivos dessa lição: refletir a respeito do exemplo do povo de Deus no deserto, conscientizar de que Deus provê para a nossa vitória e saber que o Senhor concede o escape. O texto bíblico está em 1 aos Coríntios 10, do versículo 1 ao 13. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles tentaram
e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Na introdução, nós lemos que as tentações são reais para todos e que elas conduzem as pessoas a destinos que as afastam de Deus. Mas que elementos a palavra nos aponta para que resistamos às tentações? É a respeito, então, desse tema que nós vamos tratar nesta última lição. Primeiro, o exemplo do povo de Deus no deserto. No tópico, na lição anterior, nós já falamos um pouquinho sobre aqueles que foram libertos da escravidão egípcia, né? Um povo de difícil trato, um povo difícil. Quando Paulo fala a respeito da tentação, escrevendo à igreja de Corinto, ele começa lembrando aos leitores dessa carta aos Coríntios, sobre os hebreus no deserto, após a libertação do cativeiro egípcio. Eles foram sustentados por Deus, que não se agradou deles, pois se tornaram idólatras, seguindo outros deuses. Olha só. Aproveitaram-se da idolatria, né? Então a idolatria os levou também a se prostituir. Também se prostituíram. Tentaram a Deus no deserto, também com suas murmurações, questionando a presença do Senhor entre eles. E tudo isso contribuiu para que eles trouxessem desgosto para o eterno. Então veja, idolatria, prostituição, murmurações, tudo isso levando Deus a se desgostar desse povo, tá? Segundo, a tentação ela é humana. Vamos ver isso aqui. Paulo afirma que o povo bebeu de uma mesma bebida e de uma pedra espiritual, né, que era Jesus Cristo, né? Jesus Cristo ali estava representado pela pedra, mas quem estava por trás, quem estava fazendo o milagre, era o Senhor Jesus Cristo, já naquela época. Ainda assim, eles foram tentados e pecaram contra Deus. Mesmo tendo tudo isso que nós estamos falando, né, todo esse livramento, começando pelo livramento de morte dos primogênitos, né, quando começou a comemoração da Páscoa, ali, tá? Começou o livramento, depois a retirada deles, tudo isso, mesmo assim, eles foram tentados e eles pecaram, caíram em tentação contra Deus. E aí o autor coloca o seguinte: a tentação ocorre nos corações e nas mentes de todas as pessoas. Então, todos os seres humanos, né, tem que tomar conta da sua mente, tomar conta do seu coração, porque a tentação é ali que acontece. Tá? O apóstolo Paulo mostra então que a tentação ela é humana, ela é real, a tentação, mas também diz que o escape de Deus está ao nosso alcance.
é como você ter sede e você ter água para beber. Tá? Você não vai ficar permanentemente com sede. Você vai pegar o copo d'água e vai beber. A tentação, ela tem um tempo. A tentação vem e você precisa olhar para o escape que Deus está providenciando. Mas a tentação, ela é humana, ela tem que acontecer e ela vai acontecer. Mesmo para Adão e Eva, que não sabiam o que era pecado, que não tinham tendência para o mal, que não eram corruptos e corruptíveis, mas eles cederam à tentação. E quando cederam à tentação, eles foram tentados, cederam à tentação e pecaram. Tá? Então vamos lá. Deus é fiel. Mesmo falando que a tentação é humana, faz parte da natureza humana, Paulo prossegue seu pensamento dizendo que Deus é fiel. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é fiel. A fidelidade do Eterno, a fidelidade de Deus, não varia de acordo com o tempo ou espaço. Não há variação na fidelidade de Deus. E por ser fiel, Deus não nos deixa a própria sorte para sermos envolvidos pela tentação. Deus não nos deixa sozinhos. Deus, ele está cuidando de tudo. E aí ele nos orienta. Olha o que Paulo nos orienta nessa leitura lá de 1 aos Coríntios, o texto bíblico, capítulo 10. Primeiro, fugir da idolatria. É a primeira coisa. E o que é a idolatria? A idolatria, ela tenta preencher os nossos corações, ocupando um espaço que é reservado somente para Deus. Podemos facilitar dizendo, tudo aquilo que toma o primeiro lugar no seu coração te leva à idolatria desse objeto, dessa pessoa, dessa coisa que para você é o mais importante de tudo, inclusive mais importante do que Deus. Isso significa que você está na idolatria. E o que Paulo está orientando a igreja aos Coríntios e a nós também? Fugir da idolatria. Se você perceber que está sendo absorvido por alguma coisa, que aquilo está tomando até o lugar de Deus, fuja disso daí. É isso que ele está falando. Segundo, não nos prostituirmos, ou não nos prostituamos. Ele diz, Paulo faz aqui uma referência a Números, lá, capítulo 25, onde os israelitas pecaram com as filhas dos moabitas. Tá? Aqui houve uma mistura, crente com não crente, cristão com não cristão, trevas com a luz. Tá? Então, essa prostituição não é só homem e mulher, mas é o famoso jugo desigual. Aquele que não compactua com você do mesmo Deus, da mesma fé, do mesmo entendimento bíblico. Então você precisa tomar cuidado para não se prostituir, não se misturar. Depois, a prostituição, como qualquer outra prática sexual ilícita, ou seja, fora da lei, principalmente fora da lei de Deus, ela é condenada na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas, pois desvirtua a bênção que Deus planejou para a satisfação mútua entre um homem e uma mulher dentro da legalidade do casamento. Então Deus, ele sabe o que é melhor para um homem ou uma mulher dentro do casamento. O que for praticado fora do casamento é ilícito, é fora da lei de Deus, é fora da vontade de Deus, é fora da bênção de Deus. Portanto, é maldição. É isso que ele está querendo dizer sobre a prostituição. Depois,
não tentarmos a Cristo. Tá? Tentar a Cristo implica se colocar debaixo de um grave julgamento. Se você quiser uma palavra melhor, você se colocar debaixo de maldição, debaixo do juízo de Deus, como aconteceu com o povo, que por estar angustiado, está falando do povo hebreu, ao invés de se humilharem e buscarem ao Senhor, buscarem a Deus, o que eles fizeram? Reclamaram de Moisés e de Deus. Eles foram reclamar. Eles foram criticar a Deus e criticar a Moisés. Eles, em vez de orar e de jejuar, eu e você também precisamos tomar cuidado para nós não entrarmos pelo caminho da reclamação. Nós temos que entrar pelo caminho da oração, do jejum e da adoração. Depois, o que Paulo orienta mais? Não dar lugar à murmuração. Irmãos, como é fácil murmurar, né? Falar mal, né? Por mais que o ato de murmurar, entre aspas, possa trazer a ideia de falar baixo, entre os dentes, aquela coisa, né? Tem um pessoal antigo que para não apanhar, saía murmurando baixinho, né? O pai e a mãe, para o pai e a mãe não ouvir, senão o couro comia, né? Então, falar entre os dentes é uma ação que mostra, aí vem o verdadeiro significado, o estado de espírito de uma pessoa que abriga em seu coração uma insatisfação, abriga ira no seu coração, abriga rebelião. Então veja que murmuração não é só falar entre dentes. Murmuração o verdadeiro significado está no coração. Um coração cheio de insatisfação, um coração cheio de ira, de rebeldia. Tá? Então, muito cuidado com a murmuração. Ele diz, em sua misericórdia, o Deus eterno nos concedeu um sumo sacerdote que já passou por tentações em tudo, mas que nunca pecou. Eu vou ler agora aqui na Bíblia, na Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Também você encontra essa Bíblia lá na CPAD. Maravilhosa também. Eu uso há muitos anos também a Bíblia na Nova Tradução da Linguagem de Hoje, com todo cuidado, né? Observando se está muito diferente do original e etc. Mas é muito boa também. Então, Hebreus 4:15, na Nova Tradução Linguagem de Hoje, diz assim, o nosso grande sacerdote, falando de Jesus, não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, nós temos um grande sacerdote, Jesus Cristo, né, que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Jesus, ele passou por todas as tentações que eu e você passamos, mas ele não pecou, ele não cedeu ao pecado. Então ele fala, por meio do seu sacerdócio perfeito, somos orientados. Olha o versículo 16. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça, sempre que precisarmos de ajuda. Então, na hora da tentação, busque a graça de Deus, busque lá no trono da graça, no trono divino, a graça que vai te ajudar a vencer a tentação, como Jesus venceu. E aí ele coloca, devemos concluir que, por Deus ser fiel, por nos permitir chegar até Ele, chegar até o trono da graça de Deus, e por nos conceder graça e ajuda quando nós
precisarmos, o ato de ceder à tentação se torna ainda mais digno de julgamento, pois, apesar de Deus prover o escape, cabe a nós, cabe a mim e a você, estar atento para não desprezar os conselhos divinos e resistir à tentação. Toda concessão da parte do Senhor exige a devida retribuição humana. Então, se Deus nos dá a graça, se Deus nos dá a ajuda, se Deus nos dá o escape, o que eu e você temos que fazer? Nós temos que retribuir, resistindo à tentação, buscando a Deus em oração, vencendo a tentação de todas as maneiras com a ajuda do Espírito Santo. É isso que ele está falando aqui. Deus espera de nós a retribuição humana, ou seja, resistir à tentação. É disso que ele está falando aqui nesse campo, tá bom? No tópico 2, então, se ele está nos concedendo, né, se ele está fazendo concessão para mim e para você, então o que é essa concessão? O que é que Deus provê para a nossa vitória? É o tópico 2. Primeiro, o Espírito Santo. O Senhor Jesus foi guiado pelo Espírito Santo em todo o seu ministério terreno. Então, Jesus ele trabalhou com a ajuda do Espírito Santo em todo o tempo. E ao concluir o seu sacrifício, quando ele estava lá na cruz, terminando a sua missão, depois que ele ressuscitou e voltou para os céus, ia voltar para os céus, antes de cumprir tudo isso, ele prometeu que não nos deixaria sozinhos. Ele enviou o seu Espírito Santo, o Consolador, aquele que habita em nós. O Espírito Santo de Deus, ele mora dentro de você. Ele mora dentro de mim. Jesus Cristo, ele nos deu o seu Espírito Santo para viver dentro de nós. E isso nos garante a vitória. Se você tem Deus dentro de você, como é que você vai ser derrotado? Não tem sentido isso, tá? Mas nós temos que clamar pela ajuda do Espírito Santo. Ele está dentro de nós, ele é uma pessoa, mas ele está esperando que eu e você, nós tenhamos um relacionamento com ele, para na hora da tentação, para na hora da dificuldade, você chamá-lo, Espírito Santo, vem aqui, me ajuda, me orienta, me dá força. O Espírito Santo está dentro de nós. Segundo, o que Deus nos proveu para a nossa vitória? Ele nos proveu a palavra de Deus. Está tudo aqui, tá? Deus proveu em sua palavra, aqui dentro da palavra, todas as informações de que precisamos para não cairmos em tentação. Está tudo escrito aqui, tá? Foi por ela, pela palavra do Senhor, que Jesus venceu a Satanás. E por meio dela, nós somos ensinados a ser guiados pelo Espírito Santo, a nos sujeitarmos a Deus e a resistirmos ao diabo. Então é através da palavra que nós aprendemos como ser guiados pelo Espírito Santo. É através da palavra que nós aprendemos a nos sujeitarmos a Deus, o Pai, o Filho e ao Espírito Santo. Tá? Os três é um Deus só, tá? A nos sujeitarmos a Deus. E também é através da palavra, conforme nós estudamos essas 13 aulas, como nós resistimos ao diabo. Como nós resistimos às tentações do diabo. Então a palavra de Deus habitou ricamente em Jesus, habitou ricamente nos apóstolos
e hoje nós temos a revelação escriturística em sua integridade. Eu chamaria em sua integralidade. Tá? Nós temos e completude para nos orientar. Então hoje nós temos a palavra completa, nós temos a revelação completa, não falta mais nada. Tá? Imagine que na época de Jesus, a igreja primitiva, principalmente aquelas dos apóstolos, de Atos dos Apóstolos, aquela igreja praticamente ela só tinha o Antigo Testamento, ela tinha os profetas, tinha os livros históricos, tinha os livros poéticos e tinha a Torá. Ela não tinha como nós integralmente o Novo Testamento. Eles só tinham ainda a oralidade do Evangelho e dos ensinamentos de Cristo. Hoje nós temos tudo, já está completo, já está integral, nós temos uma visão ampliada da palavra de Deus. Inclusive, se você observou, nós estamos trabalhando aqui com a Bíblia de Estudo Roma, com a Bíblia Nova Atualizada, Nova Almeida Atualizada, a Bíblia de Estudo Pentecostal, a Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Então vejam, corre logo para a CPAD, meu filho, vai lá comprar 2, 3 versões da Bíblia para você estudar e aprender como vencer as tentações. Leia, estude, medite na palavra, E você então vai ficar como Jesus de Nazaré. Nós todos ficaremos como Jesus de Nazaré, uma cópia do nosso mestre Jesus. Outra coisa que Deus proveu para a nossa vitória. Então, se você já sabe que tem o Espírito Santo dentro de você, você já sabe que a palavra de Deus é que nos ajuda a ser guiado pelo Espírito Santo, a nos sujeitar a Deus, a resistir ao diabo. Terceiro, a fé na providência de Deus. O Senhor jamais deixou de ser o provedor das nossas necessidades. Salmo 23 e 1. E aí ele diz aqui, Satanás tenta nos iludir, tenta iludir as pessoas para que elas se antecipem e tomem caminhos que demonstrem independência de Deus. Você já reparou que quando você tem saúde, quando você tem um bom emprego, quando você tem um bom salário, quando você tem uma casa boa, um carro bom, parece que você se sente autossuficiente? Você começa a achar até que não precisa de igreja, não precisa de pastor, não precisa de Deus. Talvez você diga, irmão, você está falando um absurdo. Não. Quantas pessoas, elas já se tornaram independentes de Deus. E eu e você, nós temos que tomar cuidado. Tudo que nos vem de Deus. Dinheiro, saúde, vida, família, tudo que nós temos vem de Deus. Nós temos que continuar dependendo de Deus para tudo. Ter essa consciência. É disso que ele está falando aqui, da fé em Deus. Porque o diabo ele vai tentar deturpar tudo aquilo que Deus criou que é bom. Então Jesus nos mostrou que o Pai proveu alimentos, proveu água e preservação para milhões de hebreus no deserto durante 40 anos. Eles tinham uma coluna de fogo para aquecê-los e protegê-los à noite, para iluminar o caminho no deserto. Eles tinham uma nuvem durante o dia para protegê-los do sol escaldante. Eles tinham maná, eles tinham a preservação de Deus. Milhões de pessoas foram preservadas durante 40 anos. E sabe o que aconteceu? De tal forma que esse foi o exemplo da fidelidade de Deus no tocante àquilo que nos falta. Então, nós temos que olhar para esse povo no deserto e olhar para a nossa vida. Podemos confiar que nossas necessidades serão supridas em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu vou ler aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal, Filipenses 4:19, é uma linguagem
Almeida corrigida, se não me falha a memória, tá? É Filipenses 4:19. Olha o que Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse e chegou até nós também, ó. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Através de Cristo, nós temos nossas necessidades supridas. Essa é a Bíblia de Estudo Pentecostal. Você encontra lá na CPAD ou nas melhores lojas do ramo, tá? Número 3, e estamos caminhando para o final. Não subestime o inimigo. Isso aqui, Davi, coitado, ele subestimou o inimigo. Satanás não pode ser considerado um inimigo ineficaz. Ele não é. Satanás, ele é eficaz, tá? Ele foi derrotado na cruz e todo o poder pertence ao Senhor Jesus. Nós já sabemos disso. Ainda assim, o tentador permanece em atividade. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Estou lendo na Nova Tradução da Linguagem hoje. 1 Pedro, primeira carta universal de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Olha o que diz o texto, na linguagem de hoje. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então ele deixa claro, fiquem alertas, fiquem vigiando, porque o diabo ele está ao nosso derredor, como um leão, querendo nos devorar. Então ele se aproveita, o diabo se aproveita das nossas propensões, das nossas fraquezas, das nossas necessidades e faz o possível para nos fazer pecar e ficar longe da presença de Deus. Porque a Bíblia diz que o que nos separa de Deus é o pecado. A tentação não nos separa de Deus, mas quando você cede à tentação e peca, você está automaticamente separado de Deus. Portanto, não subestime o inimigo, não subestime o diabo. Tem uma comparação que dizem que ele é como um leão sem dentes, mas ele é feroz, ele continua fazendo a sua arte. Então, nós não podemos subestimar o nosso inimigo. Segundo, evite ficar sozinho. Tem muitas pessoas querendo ficar sozinhas. Cuidado, tá? Muitas tentações nos assaltam quando estamos sozinhos, tá? Quando nos afastamos de pessoas que podem nos abençoar com a sua comunhão, com conselhos, ficamos então à mercê de ser assaltados pelos maus pensamentos, tá? E a solidão pode se tornar um fator para a tentação, que a gente acha que ninguém está vendo, mas Deus ele está vendo, o Espírito Santo está conosco, ele está vendo, mas a pessoa fica vulnerável, na solidão. Então, não é correto um cristão se afastar da comunhão dos santos por qualquer tipo de desavença. Sabe, os desigrejados, aquelas pessoas que acham que dá para ser crente em casa, sozinho, assistindo culto pela televisão, isso é uma armadilha do diabo. Você sozinho, separado da igreja, separado do corpo de Cristo, você está vulnerável. Está na hora de você assistir esses documentários, de animais, daqueles predadores, como é que eles fazem para pegar a sua caça. Eles sempre pegam os filhotes, eles sempre pegam os que estão sozinhos, eles sempre pegam os que estão doentes. Você já viu? Começa a assistir esse negócio aí
nesses canais pagos para você aprender como é que o diabo age. O mundo animal é muito ilustrativo para esse tipo aqui, né, de situação que nós estamos tratando. Então, se essas desavenças existirem, elas devem ser sanadas. Por quê? Porque a comunhão entre os filhos de Deus jamais deve ser desprezada. Às vezes você não se sente amado naquele grupo, por alguma desavença, alguma coisa. Busque a Deus em oração, busque a orientação do seu pastor, do seu líder, né, do seu departamento, mas não saia da presença de Deus. Não abandone a igreja, não fique sozinho, porque você vai ficar vulnerável, né, para o ataque do inimigo. Tá bom? Então evite ficar sozinho. E por último, estamos terminando, esteja vigilante. Conforme nós lemos em 1 Pedro 5 e 8, na linguagem de hoje, né, esteja vigilante. A vigilância é essencial para que sejamos vitoriosos quando tentados. Se você estiver atento, cuidado, de olhos bem abertos, né? Podemos ser pessoas dedicadas à oração, mas se não compreendermos o valor da vigilância, deixaremos a desejar em nossa vida espiritual, pois cederemos à tentação, né, se orarmos muito e vigiarmos pouco. É mais aconselhável que você vigie mais do que ora, tá? Orar e vigiar na mesma medida é necessário. Você precisa orar muito e vigiar demais. Você precisa vigiar demais e orar também bastante. Por ocasião, então, da última ceia, quando Jesus foi ao Getsêmani, foi ao jardim e sentiu a angústia da morte, né? Ao ver seus discípulos dormindo, ele declarou, aí ele está citando Mateus 26, 40 e 41. Então, nem uma hora pudeste vigiar comigo, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito, está falando do espírito humano, o espírito do homem está pronto, mas a carne é fraca. Está falando aqui da natureza humana, dos desejos corruptos da nossa própria carne, tá? Então, vigilância e oração precisam andar juntos, pois a carne, a parte de nós que tenta buscar satisfação naquilo que desagrada a Deus, sempre buscará ceder à tentação. A nossa carne, ela tem essa tendência para cair em tentação. A vontade da carne é carnaval, essas coisas que satisfazem a carne, a cobiça, né, a imoralidade de todos os tipos, as idolatrias, as brigas, todas as obras da carne, né, ela agrada a carne. Mas se você estiver vigiando e orando, você não cederá à tentação. Amém? Assim nós terminamos a lição 13 do dia 26 de junho de 2022. Deus provê o escape. Nós já temos todas as armas para vencer a tentação, para vencer o inimigo da nossa alma, para vencer o pecado, para vencer a carne, para sairmos vitoriosos, preparados para a eternidade, preparados para o arrebatamento da igreja. Que Deus te abençoe e te guarde. Se perdeu alguma aula, clique aí embaixo na playlist, assista às aulas anteriores e preparados estamos em nome de Jesus para o próximo trimestre. Um abraço apertado e até a próxima, se Deus quiser.